Chegando o Dia das Mães e eu sou fã da sua mãe, ela é maravilhosa, maravilhosa, alegre, bonitona, alto astral, uma delícia estar com a mãe da Thaís, gente. E aí eu queria saber, eu acho que eu já sei um pouquinho, mas o que você tem de em comum com a sua mãe? Afinidades mesmo, sabe? Tem alguma semelhança? Com a minha mãe? Eu acho que física muito, vocês se parecem bastante. É bem parecidas. Eu acho que a sua irmã que é a filha do cigano, você é realmente a filha da Cleise, amiga, você é a mais parecida de todas. Gente, é tão engraçado que minha mãe colocou uma fotinho dela pequena no porta-retrato em casa, né? Ela já foi pequena? Ela já foi pequena. Ela tem quanto de altura? 1,70, 1,80? A minha mãe tem ela é super alta. 1,82 m. Olha, maravilhosa. Ela tem a altura dos meus sonhos, assim, maravilhosa. E aí, o meu irmão tava olhando e falou assim, nossa, que criança é essa? O meu irmão total, né? Não reconheceu a própria mãe. Nossa, mas parece comigo. Nossa, Sério? mas quem que é essa criança? Nossa, mas é igual a eu. Olha isso. Quem começou? Aí a minha mãe sou eu, João Vinícius, pequena. E ela é bem parecida. Tem os traços com o assim, seu irmão? Com meu irmão. Uhum. Mas, assim, mas você se pegar vê uma nela. foto, bem Porque parecida. eu acho que dos filhos todos, você é a mais grudada com a sua mãe, né? Sou. Eu já acordo ela de ver. dando bom dia pra ela. É lindo. Eu mando pra ela assim, bom dia, gordinha. Ela falou, agora eu sou magrinha. Gente, a minha mãe emagreceu já 15 quilos. 15 quilos? 15 Ai, que legal. quilos, a gente estava acompanhando a Cleise. Parabéns, Cleise. Aí ela ficou muito Não triste. é fácil. Eu falei pra ela, agora falta mais 15. Ela falou que eu faço tortura tá na metade na do internet caminho. com ela. Tadinha. Mas o que você acha parecido? Que você fala, nossa, eu sou muito a minha mãe nisso. Eu acho que minha mãe, ela é muito alto astral. Eu acho. Ela gosta das coisas sempre, tipo, muito bonita. Ela gosta, ela é visual, ela é prestativa. Né? É verdade. Gosta de fazer as coisas para as outras pessoas também. Aí ela é determinada. Então eu acho que tem todo esse lado, né? Entendi. De autoconfiante, de dona de si. Ai, que legal. Ai, que legal. Eu também vejo muito Thaís e Cleise, assim, a mesma pessoa, a mesma personalidade. Um pezinho lá meio que no mundo da lua, que às vezes tem que puxar, assim, sabe? Meio que, tipo, eu podia não ter puxado esse lado dela. Poderia, entendeu? Mas isso é muito legal. E aí eu tô perguntando pros ouvintes, pra falar um pouquinho, pra trazer um pouquinho a mãe, né, pro programa, porque eu acho que a gente tem que não só valorizar e amar, que é óbvio, né, mas honrar a nossa mãe, a história dela, saber que ela fez o melhor que ela pôde, né? Honrar isso, acho que é muito importante para a nossa vida, não é mesmo? Eu acho que é passar, eu acho que os ideais de família, de princípios, de fé. Eu acho que pra gente ali, a minha mãe sempre priorizou muito passar os valores de verdade. Eu brinco, bato na tecla da comida de verdade, gente, mas a minha mãe que sempre passava... Isso começou com a sua mãe? Principalmente não a comida de verdade, tá, gente? Porque se eu contar pra vocês o cardápio que ela anda fazendo na casa dela... Agora ela tá bonitinha. Mas em questão de parte religiosa, ela sempre... quando é criança... Foi muito presente, né? É que ela sempre ensinou a gente que a gente precisava ter um lugar em que a gente pudesse correr. Às vezes, quando é adolescente, mais jovem, às vezes você não quer ir na missa, às vezes você tem aquele outro lado. Mas ela falou assim, se você precisar, você precisa ter fé, você precisa acreditar em alguma coisa, senão você não chega a nada. Você não é... Ela sempre ensinou que ninguém é melhor que ninguém, que a gente tem que entrar num lugar e cumprimentar todas as pessoas, independente de ser a pessoa... que tá ali... Independente de qualquer coisa, trata todo mundo igual, né? Eu brinco que ela já viveu todas as situações na vida dela de... Boas e ruins? Boas e ruins, de financeira, de tudo que vocês possam imaginar. Eu brinco que minha mãe já viveu de experiência de sair de uma Mercedes, cair num Fusco, de um Fusco numa Mercedes, então... E fez tudo isso numa boa, né? Numa boa. Com alegria. Rindo. Você não vê minha mãe se encontrar você não sabe o que tá acontecendo com ela, o mundo tá caindo. É verdade, ela tá sorrindo. Tá bem, todo mundo fala assim, pleníssima. Pleníssima. É verdade. A família, tipo assim, bota cair no mundo. A gente tá sempre juntos, unidos. Eu e meus irmãos, a gente nunca brigou, ela nunca admitiu nenhuma briga entre os filhos. Isso é muito legal. A gente nunca ficou sem se falar. Né? Somos em 3, a gente nunca ficou sem se falar, a gente nunca brigou, nunca teve nada. Não admite nenhum falar mal do outro. Isso é muito legal. E aí, essa união... Ótimo exemplo, né? Essa Ótimo união, exemplo. esse amor. O programa já acabou, você sabe, né? Então, deixa eu continuar.
Ô, Thaís, obrigada, viu, por você falar um pouquinho. A mãe da Thaís é tudo isso mesmo, gente. Eu tive a felicidade de conhecê-la e ela é essa pessoa. A Marcinha tá aqui participando com a gente, né? Marcinha, um beijinho pra você. E a Nazinha também. Nina, pergunta pra Thaís. Eu fiquei menstruada com 9 anos. E a minha menopausa chegou cedo, com 44 anos. É normal. Essa questão da menstruação, hoje eu vejo muitos médicos falando pra não deixar uma menina de 9 anos menstruar, porque é muito cedo. Pro corpo, pro psicológico. Porque uma menina é uma criança de 9 anos de idade, né? Ó, o Davi tem 12, eu acho ele tão puro, tão puro. Eu não consigo imaginar menstruando com 9 anos, né? Então, eu acho que tem que conversar até com o seu pediatra, porque ela ainda é pediatra, né? Pra saber se vale a pena deixar menstruar ou se dá pra interromper, entrar com medicação. Porque eu acho que, Thaís, eu não sou técnica pra falar isso, tá, gente? É uma opinião particular. Quando a gente menstrua muito cedo, a gente vai ter os sintomas todos hormonais, né? Eu não sei se é bom isso pro corpo. Então, assim, conversem mesmo com um pediatra. Eu não sou mãe de menina, mas se eu fosse, e se a minha filha quisesse menstruar, se o corpinho dela já começasse a menstruar com 9 anos, na mesma hora eu ia pro pediatra e falar, não, vamos interromper, não tá na hora. Não tá na hora, porque ela precisa do preparo do corpo, né? O útero não tá nem amadurecido, formado, né, Thaís? O que acontece, às vezes, tem muito a parte hereditária, isso vem de... Até a própria menopausa, né? Quando a gente fica menstruada, vai interferir a idade com a idade que a gente vai ficar na menopausa. Quanto mais cedo entra na menopausa. Isso não é bom. Extremamente normal. Mas isso não é bom. Porque você imagina 44 anos, sentir todos aqueles sintomas da menopausa. Como você ficou, ela já entrou na menopausa com 9 anos, ó. Ela ficou menstruada com 9 anos, ela já é que, na verdade, a menopausa, se falar da menopausa, a gente fala muito mais hoje em dia. Então, o ideal era já ter entrado com uma parte de reposição hormonal para adiar essa menopausa. Porque viria cedo, sim. Cedo é normal. Demais, e né? iria vir com certeza. Porque é o que acontece. Quando a gente está no útero da nossa mãe, a nossa produção ovariana já acontece. Quando a gente tem a nossa primeira menstruação, a gente já tem a nossa perda dos ovários. Então, dali a gente só perde, a gente não vai ganhar mais. Exato. E aí, você ficando ou não ficando, você tomando anticoncepcional, você perde todo mês. Você só vai perder. E considerando, Thaís, que a mulher tá tendo um filho mais tarde. Sim. Quando essa mulher pensar em engravidar, ela já tá quase entrando na menopausa. Sim, se a gente falar hoje em dia... Então, o cálculo não bate. Se uma mulher que se programa para ter um filho mais tarde e ela pensa em fazer congelamento de óvulos, a idade ideal para ela é nos 30 anos. Olha pra você ver. Que é Foi a idade melhor que eu tive o Davi. fase para mulher engravidar, dos seus 25 aos 30 anos. 30. E aí a mulher tá super jovem, super tá no ativa, ápice da carreira dela que ela não quer. É verdade. E aí quando ela pensa em engravidar, nos 40 anos, quando ela tem que começar a se preparar para a menopausa. É mesmo. Thaís, uma perguntinha pra gente encerrar. Eu tomo anticoncepcional de 4 em 4 meses, direto, e o mês seguinte eu deixo descer. Sempre tive pelotes na minha menstruação. Tenho cólica, tenho um filho de 25 anos, sempre tive cólica. Eu acho que ela vai contra aquilo que a gente disse, que depois que engravida passa cólica, né? Porque isso aconteceu comigo. Os idosos, a minha avó falava muito isso. Ai, quando casar passa, quando tiver filho passa. No meu caso passou, mas no caso dela não. Ela tem cólica até hoje, mesmo com um filho de 25 anos. Tem que investigar, porque às vezes essa cólica não é nem a menstruação, pode ser uma endometriose. Exatamente. Só que pelo fato dela ter já engravidado, ela não ter dificuldade para engravidar, pode ser que não. Algumas pessoas têm predisposição mesmo a ter cólica. Sim. Tem ali, principalmente porque ela tem coágulo. Gente que tem coágulo tem cólica. Então, aí ela pode conversar com o ginecologista dela para verificar algum método para que ela tenha, assim, uma menstruação que seja mais líquida, tomar algum medicamento. Para coagulação. Para que ela possa melhorar essa parte da menstruação dela. E aí vai entrar na minha última pergunta: alimentos que inflamam o nosso corpo. Porque a gente sabe que o papel da nutricionista em relação à alimentação é isso. Muitas vezes a cólica. É verdade, gente, eu sou nutricionista. Essa é especialista. Porque a cólica muitas vezes... Eu vou falar pra vocês. A
A gente tava indo tão direitinho, né, Thaís? Tão verdade. séria. Aí ele tava tão Oh, séria. meu Deus do céu. Mas, ô Thaís, a questão da nutrição em relação a tudo isso que a gente disse, as cólicas e desconforto, às vezes é alinhar a alimentação. Exatamente. O que a gente tá fazendo de errado? Então, vamos lá. Comendo mal, né? Quando a gente para pra pensar, a pessoa que sofre de cólica, ou a pessoa que tem uma endometriose, uma síndrome do ovário policístico, ela geralmente tem alteração, não a de cólica, tá, gente? Síndrome do ovário policístico e endometriose. E ela vai ter alteração principalmente nos exames, parte de inflamação. Então, é de uso contínuo ômega 3, tá? Vitamina D, que ajuda na imunidade, parte de inflamação. Incluir na alimentação peixes, azeite, apesar que a gente sabe que o azeite está um pouco puxado, então você vai colocar o extra virgem só na sua salada, tá? Frutas vermelhas, que elas são antioxidantes. Qualquer fruta vermelha, tá, gente? Não necessariamente precisa ser aquelas frutas mais caras. Qualquer fruta da cor vermelha, ela tem antioxidante. Os chás também, com coloração vermelha, tem esse poder de antioxidantes. Cúrcuma com pimenta do reino, então você pode temperar o seu peixe, seu frango, colocar no seu alimento. Tem opção para você suplementar a cúrcuma hoje em dia, que é um anti-inflamatório sensacional, fazer chá com a raiz. O gengibre, que é sensacional, que é outro alimento que dá pra gente colocar no dia a dia, fazer suco, colocar o gengibre, fazer ele raladinho, fazer chazinho agora no inverno é ótimo, anti-inflamatório natural, ajuda até nas vias respiratórias. Quem tem pressão alta pode usar, eu falo toda vez aqui pra vocês, pode usar. Então ele é excelente. A camomila, cavalinha, dente de leão, que são chás anti-inflamatórios, principalmente que agem no nosso fígado. Cavalinha as pessoas usam para emagrecer, para o emagrecimento. Parece que ele solta o intestino. Então, é que como ele tem um poder meio que detox ali, qualquer chá a gente tem que ter meio que controle. Nada meio que ela vão ter, né, gente? Porque chás, as pessoas têm uma falsa impressão de que a planta pode ser à vontade de tomar. Não é sempre assim. Às vezes você pode intoxicar o seu corpo. Então, chazinho, e tem gente, a questão do rim, ô Thaís? Então, parece não que do tem rim, alguns chás na verdade, que forçam o rim, é verdade? O que acontece? Quando a pessoa começa a consumir muito e ela vai muito no banheiro, ela precisa tomar água. Tá. Não é porque ela toma chá que ela não precisa tomar água. O que vai te hidratar é a água. Tá. E vamos lá, gente. Calculinho de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então faz seu cálculo ali e multiplicação quanto de básica. água você tem que tomar? Quanto de água que você tem que tomar por dia ali, que dá uma média de 3 litros de água de forma geral para todo mundo. Tá? Vamos encurtar isso aí, facilitar a vida da galera, né? Incluir fibras. Por que as fibras, gente? Geralmente, quem tem endometriose ou síndrome do ovário policístico, ela tem descontrole hormonal. E as fibras ajudam nesse controle do estrogênio. Então, ela vai ajudar com que a gente elimine nas fezes, às vezes, o excesso de fibras, o excesso de estrogênio, essa desregulação que a gente tem. Então, colocar a linhaça, chia, os vegetais, brócolis, couve, e evitar os alimentos, açúcar, excesso de café, embutidos, álcool, ao longo dessa alimentação. Eu vou postar no meu Instagram para vocês um resuminho do que comer, do que não comer e deixar um videozinho para vocês da TPM. Ótimo, ótimo. Combinado? E para quem quiser conhecer um pouco mais a Thaís, pode ir lá agendar um horário, né, Thaís? Sim. Tem o telefone aí pra gente passar pros ouvintes? Tem um telefone para eu estar passando para vocês agendarem consulta lá comigo, atendo de segunda a sábado. O número é o 991796301. 991796301. É o WhatsApp da Thaís. A Thaís tá no Instagram. É Thaís Vilalta. Nutri Thaís Vilalta. Isso. E quem não me achar, manda mensagem pra Nina, igual não me achou ali, que a gente dá um jeito, a Nutri segue, manda mensagem e eu vou abrir uma caixinha de perguntas pra vocês. Quem não respondeu, manda dica pra gente semana que vem que a gente fala dos assuntos. Combinado. Thaís, obrigada mais uma vez pela participação. Nina. Beijo na sua mãe. Feliz Dia das Mães pra ela. Obrigada. Domingo vai ter almoço especial lá, né? Vai ter almoço especial. Delícia. Começa com o café da manhã. Ai, que gostoso. Parabéns pra Cleíse. Obrigada. Nós vamos rapidinho pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, porque vai ter Blitz Metropolitana, Ramon trazendo uma super dica pra gente.